Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje queremos dar as boas-vindas a tantos que estão chegando para somar conosco nesta nossa caminhada e a todos também dou as boas-vindas pois começamos nova etapa. Hoje nós iniciamos nossa jornada bíblica percorrendo as páginas do livro do Apocalipse. Todos então são bem-vindos, que possamos ao longo dos próximos dias aprofundar o conhecimento desse livro e acima de tudo buscarmos ser melhores cada dia. Eu gostaria, antes de iniciar nossa reflexão de hoje, fazer algumas observações, algumas orientações. Não é um curso que faremos, mas um percurso. Desde a quarta-feira de cinzas estamos fazendo uma caminhada juntos, buscando ser melhores a cada dia. Estamos fazendo um retiro permanente. Retiro é entendido como retirar de dentro de nós mesmos aquilo que temos de melhor, nossas potencialidades, para vivermos autenticamente nossa vocação de discípulos e missionários. São simples reflexões que dificilmente ultrapassarão os 15 minutos, a fim de que você possa reservar um pequeno espaço de seu dia para escutar a mensagem e meditá-la ao longo do dia. Para sua meditação, sempre proporemos uma pergunta. Nossa reflexão se dá dentro de um momento orante. Por isso temos uma oração para todos os dias e buscamos interiorizar o que escutamos. Ao longo de nosso percurso, teremos alguns momentos maiores de parada, que são as lives que realizaremos com estudiosos do assunto. Momento forte de aprofundamento e esclarecimento de dúvidas. Então, que você seja bem-vindo a essa jornada bíblica, que você possa, de fato, conhecer mais a palavra para vivê-la melhor. Façamos, então, a nossa oração para todos os dias. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos faça sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje a nossa meditação será do capítulo 1, versículos 1 a 3. Capítulo 1, versículos 1 a 3. Diz o seguinte: Revelação de Jesus Cristo. Deus a comunicou a Jesus para que ele mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Deus a tornou conhecida através do seu anjo enviado a seu servo João, que atestou a palavra de Deus
e o testemunho de Jesus Cristo em tudo o que viu. Feliz quem lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os 3 primeiros versículos formam o prólogo do Apocalipse. É um resumo de tudo o que iremos encontrar pela frente. Os grandes temas desenvolvidos no corpo são aqui tocados rapidamente, de modo que o prólogo se torna uma espécie de aperitivo de todo o livro. É a porta de entrada da casa do Apocalipse. E antes de entrar, o autor já põe em nossas mãos todas as chaves para que nossa aventura tenha êxito. O Apocalipse foi escrito em grego. É a primeira palavra usada pelo autor, Apocalipsis, que dá título então ao livro, que na maioria das vezes é traduzida por revelação. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Essa palavra deu nome ao livro. Ao mesmo tempo, recorda-nos o objetivo dos escritos apocalípticos. Os textos apocalípticos têm como característica fundamental motivar a resistência, pois eles surgiram em tempos difíceis para pessoas não acomodadas. O Apocalipse, portanto, é a revelação de Jesus Cristo e das consequências que isso supõe. Já surge à nossa frente um dos objetivos do autor. Neste livro, iremos conhecer Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, descobriremos o que significa comprometer-se com Ele. O autor dessa revelação é Jesus Cristo, aquele que enfrentou os poderosos, foi morto por eles, mas os venceu, vencendo e derrotando a própria morte. É Deus quem concede a Jesus a missão de revelar. Deus a concedeu a Jesus para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. A revelação vem de Deus por meio de Jesus e se destina aos servos dele. Quem são esses servos? No Antigo Testamento, os profetas eram chamados de servos de Deus. Para o autor do Apocalipse, a profecia não desapareceu. Ela continua viva e presente nas comunidades que se comprometem com o projeto de Deus. Os seguidores de Jesus são, portanto, servos, isto é, profetas. Já temos em mãos 2 chaves importantes para abrir a porta da casa do Apocalipse: a resistência e a profecia. O autor se considera profeta e sente que a profecia está viva e atuante nas comunidades. Os seguidores de Jesus são autênticos profetas. Jesus dá a conhecer a seus profetas as coisas que devem acontecer muito em breve. É mais uma chave que temos em mãos. O Apocalipse é um livro urgente. Todavia, não se trata de previsão do fim do mundo. Pelo contrário, a urgência está no fato de que somente com a resistência e a profecia é que a nova Jerusalém irá acontecer em nossa caminhada. A revelação do projeto de Deus exige discernimento. Deus enviou ao seu servo João, o anjo, que lhe mostrou essas coisas através de sinais. O que iremos encontrar no Apocalipse? Sinais. Função do sinal é apontar para uma realidade que está além do próprio sinal. Em outras palavras, o Apocalipse é um livro provocador. Ele nos testa continuamente para ver se somos capazes de mergulhar fundo no sentido oculto para o qual o sinal simplesmente aponta. É preciso quebrar a casca dura dos sinais para saborear o novo que está por trás dela. E isso é feito mediante a lucidez profética. Os profetas do Antigo Testamento liam a realidade em profundidade. Vendo o que todo mundo via, intuíam o sentido oculto das coisas, pondo a descoberto as raízes da injustiça, arrancando-as. É o que o autor do Apocalipse irá fazer, convidando-nos a percorrer o mesmo caminho. O Apocalipse está cheio de anjos. Quem são? Para o autor, são modos de representar o que não pode ser totalmente representado. Em outras palavras,
Os anjos são modos velados de se falar da ação de Deus na história e na caminhada das comunidades. Dissemos também que o Apocalipse é o livro do testemunho, da martiria. Esse tema também aparece com força no prólogo. João testemunha que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré foi morto por uma sociedade injusta, a mesma que na época do Apocalipse perseguia e matava os cristãos. Porém, Jesus ressuscitou e venceu a morte, tornando-se Senhor da história e da vida, destruindo as estruturas sociais que geram morte. Aí nascem a esperança e o compromisso das comunidades. Como isso acontece? Mediante a fé e o testemunho, a martiria. É mais uma chave para entrarmos na casa do Apocalipse. O que vamos encontrar nele? O testemunho de Jesus Cristo e o testemunho dos seus servos, os cristãos profetas. O Apocalipse é também o livro da felicidade. O prólogo anuncia a primeira bem-aventurança. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia, se praticarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. O tema da felicidade é mais uma chave que abre a casa deste livro. Além disso, esse versículo nos dá outra chave importante. O Apocalipse deve ser lido em comunidade. Leitor e ouvintes supõem uma comunidade reunida em torno de Jesus ressuscitado. É a celebração da fé que provoca o discernimento. Nesse clima, as comunidades vão descobrindo contra quem devem resistir, o que devem denunciar, a profecia, o que celebrar e como alimentar a esperança para chegar à felicidade. Além disso, o versículo 3, ao dizer se praticarem, relembra o tema da resistência. A felicidade depende da prática. Não se trata de seguir uma série de leis, e sim de resistir contra tudo que se opõe ao projeto de Deus. O Apocalipse supõe comunidades com garra e que não se deixam manipular. Finalmente, o versículo 3 relembra a urgência de tudo isso. O tempo está próximo. Não se trata do fim do mundo. É urgente resistir, profetizar, celebrar, ter esperança e pôr mãos às obras, pois a felicidade depende disso. Então, para que nós possamos hoje meditar, é importante a gente tentar hoje, nesse dia, se dispor para entrar nessa casa do Apocalipse. Hoje não vou propor nenhuma pergunta, porque quero sugerir a vocês que meditem sobre o áudio que nós preparamos, que está disponível no nosso canal do YouTube. Logo a seguir deixarei aí o link para vocês, para você dedicar um tempo e se preparar para compreender como entrar nesta casa do Apocalipse. São 7 chaves que abrem as portas do Apocalipse. Então, convido você a ouvir esse áudio e que possa, então, sentir-se provocado a resistir junto com as primeiras comunidades cristãs. Ainda uma observação, muitos devem estar se perguntando, mas quem escreveu o livro do Apocalipse? O autor se chama João. Nós vamos ver isso aí no versículo 1, no versículo 4, no versículo 9 do capítulo 1 e também no versículo 8 do capítulo 22. Naquele tempo era costume dedicar uma obra literária a uma personagem importante do passado. Isso acontecia sobretudo quando alguém escrevia uma obra apocalíptica. O autor do Apocalipse, portanto, apesar de se chamar João, não é o evangelista João, como muitos pensam. É um exilado político que dedica seu trabalho ao mestre João, inspirador de toda a literatura joanina, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. Grande incentivador das comunidades cristãs de Éfeso e arredores no final do primeiro século. Essa prática, ela sempre existiu, de se atribuir a alguém um escrito, porque esse escrito fala dos ideais. Então, se nós olharmos bem,
Tudo aquilo que o Apocalipse propõe, aquilo que o autor do Apocalipse crê, é aquilo que o autor do Evangelho também crê. Por isso, falar que o Apocalipse é de São João não é errado. Só que nós precisamos saber, ter a consciência histórica de que não foi ele que o escreveu. Todos conhecem a oração: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Essa oração é a oração de São Francisco. Embora não tenha sido escrita por São Francisco, ela foi descoberta já no século XX, pela primeira vez que ela foi publicada. Então, ela não foi escrita por São Francisco, mas isso não faz dela uma oração que não seja de São Francisco. Ela é atribuída a São Francisco porque ela fala de todos os ideais de Francisco. Assim também, o Apocalipse fala dos desejos, dos sonhos, da fé do João, o discípulo amado. Que nós, então, possamos, como João, como o autor do Apocalipse, termos uma fé no Deus que é amor, no Deus que é Pai. E que Ele, então, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.